Voltamos para o segundo bloco. Estamos conversando com o professor Eduardo Lamy sobre as propostas de mudanças para o novo Código de Processo Civil. Doutor Lamy, se houver necessidade de decisões urgentes nesses incidentes das causas consideradas repetitivas, o que acontece? Enquanto os processos estiverem suspensos, os juízes vão poder conceder medidas liminares, porque existe previsão expressa nesse sentido no projeto do novo Código. Então isso não vai prejudicar as partes. O fato de o processo estar suspenso não vai prejudicar a parte se houver necessidade de alguma decisão urgente. Bem, agora falando em juízes de primeira instância, houve uma grande polêmica em relação à proposta inicial. A comissão de juristas propôs aumentar a autonomia do juiz para que ele pudesse decidir de uma vez questões processuais que hoje provocam adiamentos frequentes e até protelatórios. A OAB de São Paulo protestou em nota oficial, alegando que, aspas, vamos ter um imperador em cada vara a partir de agora se esse código passar, fecha aspas. No entanto, a medida foi, apesar dessa manifestação da OAB de São Paulo, foi aplaudida por ambos setores. O relator, no entanto, acabou limitando os poderes do juiz apenas para mudar a ordem de apresentação de provas e para dilatar prazos em casos considerados muito complexos. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso. Essa limitação foi correta ou nós deveríamos ter uma possibilidade de reinserir alguns outros dispositivos, algumas outras possibilidades para o juiz? A discussão dos limites dos poderes do juiz não vai acabar nunca. Nós sempre vamos discutir isso, porque no fundo o processo todo, o direito processual, é limitar a atuação do magistrado ao decidir, ou pelo menos conduzi-lo de uma maneira previsível ao decidir. Então, quando nós temos um novo código, e nós falamos de profissionais que trabalham o tempo todo conjuntamente, mas em funções diferentes, é natural que a OAB, por vezes, critique os poderes que se dá ao juiz. Agora, ao dar poderes ao magistrado, o que nós precisamos fazer é confiar em quem vai julgar, porque se nós não dermos poder ao magistrado, você vai dar poder a quem? É necessário que o magistrado administre o processo. A estrutura constitucional do processo, como um todo, não vai mudar em razão de um código. Independentemente daquilo que o relator fez ao limitar partes, limitar algumas das disposições que constavam do processo agora no substitutivo, independentemente do que ocorreu nesse sentido, o juiz sempre vai administrar o procedimento. O procedimento em si, para o juiz, é matéria de ordem pública. O procedimento em si é imprescindível, porque o juiz pode ainda assim, por exemplo, designar uma audiência de conciliação. Certo. O juiz pode chamar as partes para conciliarem a todo momento, ele pode modificar a realização de atos processuais de acordo com aquilo que ele percebe que vai ser mais conveniente para o processo, porque o fundamento para isso não é só o fundamento da determinação procedimental, é um fundamento constitucional, é o fundamento de perceber muitas vezes que se ele, juiz, não conceder uma medida cautelar em um determinado momento, mesmo que as partes não tenham pedido, ou mesmo que o processo não preveja aquela medida, o direito da parte pode vir a perecer. Então, essas decisões a respeito da administração do processo, independentemente do que disser o código, sempre vão estar claras para o juiz. O que essa modificação do projeto original queria dizer é que era necessário didaticamente prever para o operador do direito os poderes, os amplos poderes que os juízes possuem. Porque desde Roma, quando os juízes se tornaram pretores, os juízes passaram a ter muito mais poderes, com uma eficácia muito maior, e o juiz brasileiro, atual juiz mundial, hoje em dia, é um verdadeiro pretor romano. Do ponto de vista dos poderes, ele precisa ter poderes. O importante é nós sabermos como recorrer às decisões, como conhecer o processo, como estudar, como dar importância à jurisprudência. O juiz tem que ter poderes. E o que o código queria era explicitar essas possibilidades didaticamente para os operadores do direito, inclusive para os próprios juízes. Muito bem, a proposta aprovada pelo Senado também acaba com os agravos, que são esses recursos intermediários aí que param o andamento do processo e servem, como a gente já mencionou, muitas vezes como instrumento protelatório. Se isso for aprovado na Câmara agora, os temas motivadores desses recursos só poderiam ser tratados de uma só vez na apelação à instância superior. A pergunta, quem é que ganha e quem é que perde com essa proposta? O agravo de instrumento é um recurso interposto contra decisões interlocutórias.
Decisões interlocutórias são dadas no curso do processo e não julgam desde já o pedido, aquilo que a parte quer, a sua pretensão. O agravo de instrumento excepcionalmente vai suspender, muito excepcionalmente, em situações com uma exceção de competência relativa, eventualmente, o curso do processo. Na maioria das situações, o que ele vai suspender, o que ele pode suspender, é a eficácia ou mesmo conceder eficácia para uma medida liminar, que é imprescindível para o processo. Tanto que os casos em que o agravo de instrumento é mantido no projeto do novo código são especialmente situações de urgência, situações de processo de execução, em que eu também, de uma certa forma, me ligo à urgência, cumprimento da sentença, questões, incidente de desconsideração da personalidade, questões que têm caráter de urgência e que estão ligadas à necessidade de você decidir essa questão em um determinado momento processual. Existe um princípio segundo o qual as decisões interlocutórias não deveriam ser recorríveis, exatamente para que não houvesse recurso de todas as decisões ou da maioria das decisões dadas durante o processo que não fossem meros despachos. Nós temos processos hoje no Brasil com dezenas de agravos no mesmo processo e os agravos atolam os tribunais. Eles incham os tribunais não conseguem julgar os processos em razão do número de agravos que eles recebem. O grande problema de simplesmente se retirar, e essa é uma dificuldade muito grande, é um dilema, porque quando nós retiramos o agravo de instrumento, nós geramos mandados de segurança, nós só trocamos o meio de impugnação. E aí quem vai se beneficiar com isso, que é a sua pergunta, na verdade não é nem o jurisdicionado, nem o advogado que vai trocar o nome da peça que ele vai utilizar. Nós temos algumas modificações bobas, que o mandado de segurança é uma ação, sendo uma ação constitucional, ele não tem honorários advocatícios, e o mandado de segurança também, quando os prazos para impetração do mandado de segurança são um pouco maiores, então isso favorece um pouco a vida do advogado, mas certamente os autores das obras sobre mandado de segurança vão adorar, porque vão poder lançar várias obras especificamente sobre o mandado de segurança contra ato judicial. Então eu diria que não há diretamente uma pessoa que vai ser favorecida. O que pode acontecer é que em determinadas situações em que, principalmente a respeito de questões ligadas, por exemplo, à prova, em que antigamente eu pelo menos podia interpor um agravo retido, se quero agravo retido eu posso, porque o novo código não prevê o agravo retido, ele prevê o agravo de instrumento e ainda assim para situações taxativamente previstas no código. Então, o que pode acontecer na pior das situações, o juiz proferir uma decisão interlocutória que o juiz ele mesmo considere irrecorrível, o tribunal considere irrecorrível para agravo de instrumento, e eu precisar impetrar um mandado de segurança ainda assim, então eu vou ter que utilizar dois meios, eu utilizo o agravo não foi aceito, impetro um mandado de segurança, e ainda assim, por vezes, o meu direito vir a perecer em razão desses prazos. Então pode acontecer de o jurisdicionado ter algum problema. Nós, no entanto, não devemos pensar, e esse é o grande problema, o processo sob o ponto de vista da exceção. O processo tem que ser pensado pela regra. E, muitas vezes, as reformas estão mais preocupadas com o funcionamento do Poder Judiciário e, indiretamente, com o benefício para o jurisdicionado, do que diretamente apenas pensando no benefício do jurisdicionado. Muito bem, doutor Lamir, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.